Olá, me chamo Tainara. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos os trabalhadores: as férias de acordo com a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Sabemos que as férias são um momento tão esperado por todos. Um período para descansar, recarregar as energias e aproveitar ao máximo. Mas você sabe quais são seus direitos e deveres quando se trata de férias? Então, neste vídeo vamos explorar os principais aspectos das férias de acordo com a CLT, trazendo informações essenciais para que você possa estar informado sobre as férias e ficar por dentro da legislação trabalhista. Então, prepare-se para saber tudo sobre as suas férias e garantir esse período que ele seja mais proveitoso possível. Olá, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre férias. E aí, você sabe calcular as suas férias? Vamos lá. Falando sobre o conceito, as férias nada mais é do que o período de descanso do empregado adquirido após um período de 12 meses de trabalho para o mesmo empregador. De acordo com o artigo 129 da CLT, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da sua remuneração. Ou seja, a concessão das férias, ela pode ser o período que melhor for conveniente para o empregador. Isso não significa que não possa ter um acordo entre o empregado e o empregador, tá? E existe, né? A gente sabe que existe. Pode ter situações em que não possa não existir, mas a gente ainda visualiza isso aí sim. Então, no artigo 134, as férias elas serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Esse período aí que o empregado tem direito é o período aquisitivo. É onde você trabalha os 12 meses e a partir dessa data tem-se o seu período aquisitivo, direito que você tem de gozar as suas férias. E aí é onde o empregado tem direito de lhe dar até os 11 meses subsequentes para lhe dar as suas férias. Então, e desde que haja concordância do empregado, as férias, elas poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser menor que 14 dias e os outros dois não podem ser menor que 5 dias, tá? E outra coisa é que é vedado o início das férias nos 2 dias que antecedem feriados e descanso remunerado, tá? Descanso remunerado. Semanal remunerado, que é o famoso DSR. Não pode iniciar as férias nesses períodos, tá? E com a CPTS, que é digital, que é a carteira de trabalho digital, não é mais preciso anotar as férias na carteira física. Essa anotação deverá ser feita no e-social, digitalmente, tá? E aí, segundo o artigo 7 da Constituição Federal, o empregado ele tem direito a receber pelo menos um terço a mais do salário normal, ou seja, você pega o seu salário bruto, aí tem um exemplo de 30 dias de férias com um salário de R$ 1.500. E aí, para saber qual o terço, você divide por 3, tá? Aí, como é 1.500, então o terço de 1.500 é R$ 500. Então, além dos 1.500, soma-se mais os R$ 500, que é o terço do salário, do direito. E o empregado, ele pode ter menos de 30 dias para gozar as suas férias? Pois é, tem sim, tá?
Quando o empregado estiver um determinado número de faltas não justificadas durante os 12 meses, que é do período aquisitivo, no artigo 130 da CLT está detalhando as regras para os direitos aos 30 dias de férias. Então, acima de 5 faltas sem justificativas, você tem sim uma diminuição do seu direito do gozo das férias. Então, seus dias de férias, eles diminuem, tá? Fiquem bem atentos, porque eu já vi muito colaboradores que faltam, né? Não tá nem aí. E até porque, assim, as empresas vêm sendo mais criteriosas. Então, às vezes, um funcionário que tem um histórico elevado de faltas, ela entende-se que esse funcionário ele não quer estar ali, né? Então, às vezes, acabam sendo até demitidos por conta disso, tá? E como é a questão da comunicação das férias? A empresa ela deverá informar ao empregado por escrito, obedecendo ao artigo 135. A concessão das férias ela será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará o recibo. Então, está na CLT, então o empregado tem que saber com antecedência de 30 dias que ele vai gozar as suas férias, tá? E com relação ao pagamento, a empresa ela deverá pagar as férias até 2 dias antes do gozo do empregado tirar as férias, gozar as férias. E de acordo com o artigo 145 da CLT, vamos conhecer as regras para essa obrigação da empresa. Então, lá no artigo 145 tem todas as regrinhas, mas com relação ao pagamento, ele tem que ser pago até os 2 dias que antecede o gozo das férias, tá? Não pode passar disso. Outra coisa assim, com a reforma trabalhista, as férias elas sejam corridas ou fracionadas, não podem iniciar com os 2 dias que antecedem o descanso semanal remunerado e nem feriados. E dessa forma é garantido ao empregado que ele não sofrerá nenhum prejuízo desfrutando do direito ao descanso nas férias prolongadas nos finais de semana. Falando sobre o abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? Nada mais é da venda das férias. Então, o empregado ele tem direito a vender as férias? Sim, ele tem direito. Porém, ele deve obedecer o limite do terço das férias, ou seja, o empregado deve vender 10 dias de suas férias. E outra coisa importante, que é importante frisar, o empregado que tem o desejo de vender as férias, ele tem que avisar antecipadamente ao empregado, ao empregador. Ele tem que avisar com 15 dias de antecedência que feche o seu período aquisitivo. Ele tem que avisar para poder, porque tem toda uma burocracia, né? Por isso que deve se avisar com antecedência o desejo da venda das férias. E qual é o cálculo? Então, vamos para o cálculo. Eu trago aqui para vocês um exemplo de um cálculo com a venda das férias de 10 dias, com o abono pecuniário. Então, a férias de 20 dias de descanso, o abono pecuniário, 10 dias em dinheiro calculado. Então, com um salário de 1.500, tendo aí um terço das férias, que dá R$500, totalizando aí R$2.000. O cálculo do abono pecuniário se dá pelos 2.000, que é a base do cálculo, considerando o salário, o terço, dividido por 30, que é 30 dias, vezes 10 dias do abono, que dá R$ 666,67. Já aí calculando as férias de 20 dias, que é o quê? Os 1.500, o salário base, dividido por 30 vezes 20, que é 20 dias,
dando aí R$ 1.000. E o abono pecuniário é os 2.000, dividido por 30 dias, vezes 10 dias do abono, que foi o 667 R$ 666,67, mais o terço em cima dos 20 dias, que foi de R$ 1.000, daí R$ 333,33, totalizando aí R$ 2.000. Esse é o cálculo, sendo que aí é o valor sem os descontos, tá? Lembrando que ainda tem desconto do INSS. Em um próximo vídeo eu trago para vocês como que calcula o INSS, o desconto do INSS no salário. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários se tem alguma dúvida, se gostaram. E até o próximo vídeo.